As palavras são os blocos fundamentais da comunicação humana, possuindo um poder oculto surpreendente. Ao nos aprofundarmos, descobriremos que elas não são meras ferramentas de comunicação, mas têm o poder de moldar nossa realidade, influenciar nossas ações e afetar o mundo ao nosso redor. Ao longo da história, as palavras mantiveram uma posição sagrada e reverenciada nos corações e mentes de indivíduos e civilizações inteiras. Em várias culturas e sistemas de crenças, elas são consideradas mais do que simples veículos de comunicação. São vistas como a encarnação da sabedoria divina e da verdade espiritual. Esses símbolos e sons não são arbitrários, mas vistos como um elo direto com o profundo, o transcendente e o sagrado. Em muitas religiões, as palavras são sinônimas do divino em si, sendo a palavra de Deus considerada a força criativa por trás do universo. No entanto, as palavras também carregam limitações inerentes que têm intrigado filósofos e pensadores por séculos. Uma das restrições fundamentais da linguagem é sua incapacidade de capturar completamente a profundidade e complexidade dos pensamentos e experiências humanas. As palavras, por sua natureza, simplificam e categorizam a realidade, reduzindo a riqueza da experiência vivida. Essa limitação é expressa de forma pungente no antigo adágio: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Existem facetas da experiência humana que a linguagem simplesmente não consegue transmitir adequadamente, especialmente no âmbito das emoções e sensações. Além disso, as palavras são inerentemente subjetivas, muitas vezes carregando conotações e interpretações que variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Essa subjetividade pode levar a mal-entendidos e falhas de comunicação, já que as palavras podem evocar diferentes respostas emocionais ou associações mentais para diferentes indivíduos. A imprecisão da linguagem se torna particularmente evidente quando tentamos articular ideias que transcendem os limites do concreto e tangível, lidando com conceitos abstratos. O poder mágico das palavras. No mundo antigo, as palavras não eram vistas apenas como ferramentas de comunicação, mas como condutores de poder e influência extraordinários. Diversas culturas ao longo do tempo reconheceram a magia inerente tecida em palavras e sons que elas utilizavam para fins práticos e místicos. Essas civilizações acreditavam que combinações específicas de palavras entoadas com intenção possuíam o poder de moldar a própria realidade. Exemplos marcantes dessa crença na potência mágica das palavras podem ser encontrados na prática de encantamentos e feitiços no Antigo Egito, Grécia e Mesopotâmia. Indivíduos invocavam entidades específicas ou forças divinas através de palavras e rituais meticulosamente elaborados, com o objetivo de proteger contra espíritos malignos, curar os doentes e até mesmo controlar a natureza. A palavra falada era considerada um condutor para o reino divino, onde forças cósmicas podiam ser influenciadas pelas intenções por trás das palavras. Esse conceito, enraizado tanto na sabedoria antiga quanto na física quântica moderna, sugere que as palavras não são meras vocalizações, mas carregam energia e ressonância. Consequências vibratórias das palavras. Cada palavra que pronunciamos, quer percebamos ou não, desencadeia uma cadeia de consequências vibratórias. Palavras positivas emitem frequências de harmonia, enquanto palavras negativas contribuem para o fardo vibracional da negatividade em nossas experiências pessoais e coletivas. Essa ideia de consequências vibratórias alinha-se com a crença antiga no poder de mantras e afirmações. Acredita-se que a repetição rítmica de sons específicos ou palavras pode criar padrões vibratórios que provocam mudanças desejadas na consciência e na realidade de alguém. Neste contexto, a repetição de afirmações positivas serve para mudar a frequência vibratória de uma pessoa, levando a uma vida mais positiva e harmoniosa. É essencial reconhecer que nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente conectados. As palavras que falamos e as consequências vibratórias de nossas palavras podem retornar para nós, refletindo nosso mundo interno. Portanto, o uso consciente de palavras não é apenas uma questão de comunicação, mas uma prática interna. Ao cultivarmos nossa fala com consciência e positividade, podemos moldar não apenas nossas interações imediatas, mas também nossas experiências de vida mais amplas. A importância de uma linguagem comum. Diante da diversidade de línguas e terminologias especializadas que povoam o nosso mundo, a necessidade de uma linguagem comum se torna evidente como uma força unificadora.
tal língua franca atua como uma ponte de entendimento e um meio de facilitar a comunicação efetiva e o compartilhamento de conhecimento entre grupos diversos de pessoas. Ao longo da história, as sociedades perceberam a importância de uma linguagem comum para a comunicação diária, a troca de ideias e o desenvolvimento da civilização. A existência de uma língua franca, uma língua comum, falada por pessoas de diferentes línguas nativas, desempenhou um papel fundamental no fomento da troca cultural e da cooperação. Ter uma linguagem comum une pessoas de diferentes origens, ao mesmo tempo em que possibilita que elas se conectem, colaborem e resolvam problemas coletivamente. No entanto, a importância de uma linguagem comum vai além da mera praticidade. Ela também está intrinsecamente ligada à preservação do patrimônio cultural e à disseminação de valores compartilhados. Uma linguagem comum permite a transmissão de histórias culturais, tradições e sabedoria de uma geração para a próxima. Ela atua como um repositório da memória coletiva, unindo comunidades através de uma narrativa compartilhada. Assim, a importância de uma linguagem comum reside não apenas em seu papel como ferramenta de comunicação, mas também em sua capacidade de nutrir um senso de pertencimento e continuidade cultural dentro de uma sociedade. A simplicidade e honestidade na linguagem. No âmbito da comunicação, a simplicidade e honestidade exercem um poder único. O uso de uma linguagem simples, natural e honesta não é apenas uma questão de clareza, mas também um meio de fomentar conexões genuínas entre indivíduos. Essa abordagem transcende a complexidade linguística e ressoa com experiências humanas universais, tornando-a acessível e relacionável para pessoas de diversos contextos. O apelo pela simplicidade na linguagem não é uma mera preferência estética, mas uma abordagem pragmática para enfrentar desafios domésticos e sociais. Em discursos complexos e enredados, a essência da comunicação frequentemente se perde. A simplicidade na linguagem descarta as camadas de obscuridade, possibilitando uma comunicação direta e eficaz. Quando indivíduos se expressam de forma simples e honesta, eles criam uma atmosfera de transparência e autenticidade que pode fomentar confiança, cooperação e entendimento. Essa importância da simplicidade na linguagem se estende também à educação, particularmente no contexto do ensino infantil. Ao serem expostas a uma linguagem direta e livre de complexidade desnecessária, as crianças não apenas aprendem a comunicar efetivamente, mas também desenvolvem uma compreensão mais profunda do verdadeiro significado das palavras. Essa base inicial em uma linguagem simples e honesta as equipa com ferramentas para navegar as complexidades da linguagem e do pensamento conforme crescem, contribuindo para sua capacidade de se expressarem de forma clara e prática. Em suma, a linguagem é um fenômeno complexo e multifacetado, que abrange desde suas limitações inerentes até seu poder vibratório e seu papel unificador em uma sociedade diversa. Ao explorarmos essa riqueza da linguagem, somos confrontados com a necessidade de cultivar uma comunicação consciente, empática e honesta. As consequências vibratórias de nossas palavras têm um impacto profundo em nossas relações interpessoais e em nossa experiência de vida como um todo. Ao sermos intencionais com a forma como nos expressamos, podemos criar conexões mais profundas, resolver conflitos de maneira construtiva e inspirar uns aos outros. Além disso, a importância de uma linguagem comum se destaca como uma força unificadora, capaz de facilitar a troca de ideias, a preservação cultural e o senso de pertencimento. Paralelamente, a simplicidade e honestidade na linguagem revelam-se como uma abordagem poderosa, que transcende a complexidade e ressoa com a experiência humana universal. Meus amigos, chegamos ao final desta jornada pela magia e o poder da linguagem. Espero que essa exploração tenha lhes despertado uma nova consciência sobre as palavras que escolhemos usar e seu impacto vibratório em nossas vidas. Lembrem-se, cada palavra que pronunciamos carrega uma ressonância que se espalha pelo mundo ao nosso redor. Ao cultivarmos uma comunicação intencional, empática e honesta, podemos criar conexões mais profundas, resolver conflitos de maneira construtiva e inspirar uns aos outros a alcançar novos patamares de compreensão. Então, meus amigos, sigam em frente com a consciência de que suas palavras têm o poder de transformar, de unir e de tocar os corações daqueles ao seu redor. Usem esse dom com sabedoria, generosidade e uma mente aberta. Pois afinal, as palavras não são apenas ferramentas de comunicação,
Elas são a própria essência que molda nossa realidade. Até a próxima, fiquem bem e continuem a explorar o maravilhoso mundo da linguagem. Obrigado por acompanharem este vídeo.